a necessidade de fazer restituição. Forte, né? Já escreveram? Já anotaram? Nós vamos aprender como que era feito esse tempo, essa restituição no tempo da lei, como era tratado as pessoas nesse ato de restituição no tempo da lei, no Antigo Testamento. Você que quiser anotar já, Êxodo capítulo de número 22, verso 9. Nós vamos estar lendo esse versículo, mas antes eu quero, com a simples frase, te explicar o que é restituição. Êxodo capítulo de número 22, verso 9. O que é restituição? Restituição é corrigir uma situação. Êxodo capítulo 22, verso 9. Restituição é corrigir uma situação, ainda mais no que diz respeito ao Antigo Testamento. Olha o que diz a palavra do Senhor no livro de Êxodo, capítulo 22. Em todo negócio frauduloso, seja a respeito de boi, ou de jumento, ou de ovelhas, ou de roupas, ou de qualquer coisa perdida, de que uma das partes diz, esta é a coisa de ambas as partes se levará perante os juízes. Aquele a quem os juízes condenarem, pagará o dobro ao seu próximo. Eu vou ler em outra versão para você melhorar o entendimento. Sempre que alguém se apossar de boi, jumento, ovelha, roupa ou qualquer outro bem perdido, mas alguém disser, isto me pertence, as duas partes envolvidas levarão o caso aos juízes. Aquele a quem os juízes declarar culpado, restituirá o dobro ao seu próximo. Eu estava até falando, pensando nisso. Você está andando na rua, acha uma carteira. Muitas pessoas, através da sua desonestidade, pegam o dinheiro e devolvem a carteira. Mas se na hora que você pega a carteira, bota no bolso, quem já viu pegadinha assim? Já viu pegadinha? O povo brincando, jogando carteira no chão, a pessoa pega, outros devolve, o cara andando e de propósito ele deixa cair. Se a pessoa que vê, estava procurando, sentiu que perdeu, está procurando e vê, naquele tempo, vê você pegando, essa carteira é minha, mesmo que não tenha nenhum documento nela. Não, eu achei. Não, mas eu perdi, é minha, eu tenho certeza que é minha. Os dois eram levados até o juiz, e o juiz ia pegar aquela causa. E mesmo se o juiz falasse para mim, dono da carteira, que a carteira era dele, eu ainda tinha que dar Olha, naquele tempo, era olho por olho, era esse o tempo bíblico da lei. Pecamos contra Deus quando nós enganamos o nosso próximo. Olha o que diz a Bíblia ainda em Levítico, no tempo da lei, capítulo de número 6, do versos 2 ao 5. Quando alguma pessoa pecar, agora ele pecando e colocando o nome de Deus no pecado, olha só. Quando alguma pessoa pecar e cometer ofensa contra o Senhor, e negar ao seu próximo o que este lhe deu em depósito, ou empenhou, ou roubar, ou tiver usado de extorsão para com seu próximo, ou que, tendo achado perdido, o negar como falso juramento, ou fizer alguma outra coisa de todas em que o homem costuma pecar, será, pois, que, tendo pecado e ficado culpado ou culpada, restituirá aquilo que roubou, ou que extorquiu, ou o depósito que lhe foi dado, ou o perdido que achou, ou tudo aquilo sobre que jurou falsamente. Tem gente que jura falsamente e ainda bota o nome de Deus. E o restituirá por inteiro, e ainda a isso acrescentará a quinta parte. Vai restituir tudo e mais a quinta parte daquilo que ele pegou, ou roubou, ou... Entendeu, né?
aquele a quem pertence, lhe dará no dia da sua oferta pela culpa, no dia que ele for oferecer sacrifício. Antes de oferecer o sacrifício, ele tem que restituir aquele que ele defraudou. Deus requer então confissão e retribuição nas injustiças. Nós estamos falando da necessidade de fazer restituição. Então Deus não quer só que a gente assuma o erro, mas quer que a gente confesse o mesmo. Entendeu? Não, tá bom, eu vou lá, eu vou na casa dele e vou entregar. Eu vou na casa dele e vou fazer. Mas eu não quero papo. Isso não existe. A necessidade de fazer restituição é tanto devolvendo aquilo que foi pego, naquela época, como também confessando o que pegou, assumindo o erro. Olha o que diz Números 5, do 5 ao 7. Diz mais o Senhor a Moisés: dize aos filhos de Israel, quando um homem ou uma mulher cometer algum tipo de pecado, em que caem os homens, ofendendo ao Senhor, tal pessoa é culpada. Confessará o pecado que cometer, e pela culpa fará plena restituição, e lhe acrescentará a sua quinta parte, e dará tudo àquele contra quem se fizer culpado. O tempo da lei era um tempo pesado. Olha só, restituir é compensar de forma justa o que foi perdido. Isso aqui é o significado de restituir. É compensar de forma justa o que foi perdido. Deus estabeleceu a lei da restituição a Israel como uma forma de reparação. A lei definia que a parte que fosse prejudicada receberia restituição, sendo restaurada em dobro o que foi perdido. Em caso de roubo ou furto, a lei definia reparação dobrada, em que tudo foi usurpado. Deus colocou essa lei para aquele que foi roubado, para aquele que foi extorquido, para aquele que foi caluniado. Pastor, mas quando eu calunia com as palavras, como é que eu fazia? Você tinha uma penalidade. Podia ser com um animal, podia ser porque não tinha dinheiro naquela época. Da lei lá atrás não tinha. Eu oferecia era sacrifício. Então, eu oferecia, dava algum tipo de animal. De alguma forma você tinha que restituir o dano que você cometeu aos outros. Aí eu estava falando, Deus, e hoje? Que nós não estamos mais debaixo da lei. Isso aqui foi só para você ver como funcionava. E agora hoje, como que funciona? Romanos, capítulo de número 13, versos 6 e 7. Como Deus trata hoje a restituição? O Levítico é Levítico 6, capítulo 6, versos do 2 ao 5. Aí também eu li Números, capítulo de número 5, versos do 5 ao 7. Falei Romanos 13, isso? Romanos 13, 6. Por esse motivo também pagais tributos, porque são ministros de Deus, atendendo constantemente a esse serviço. Pagai a todos os que lhe é devido, a quem tributo, tributo, a quem imposto, imposto, a quem respeito, respeito, a quem honra, honra. Olha lá. Talvez roubar diretamente pessoas nunca foi um problema para a gente quando a gente estava no mundo. A gente vê, até hoje, a gente vê pessoas assaltando, dá uma indignação. Mas tem pessoas que não ligam mais, irmão. Quando vê nos jornais o motoqueiro que está lá, já virou assim, parece que a nossa mente está cauterizada nisso, já acabou. A gente parece que, algumas pessoas se revoltam, mas olha só. Mas às vezes, antes da pessoa tornar-se uma nova criatura, ela roubou do governo, não pagando imposto, ou não pagando uma taxa. Romanos 13, 5 e 7... mesmo capítulo. É necessário que lhe estejais sujeitos, não somente por causa do temor da punição, mas também por dever da consciência. Hoje o que a gente está? Está sujeito à lei dos homens ou não está? Tá? Então tá bom. Eu vou trazer está aqui mais na frente, mas eu vou lembrar um negócio para vocês aqui.
a mentira. Quem do governo, que policial vai chegar em você para te enquadrar quando você mente? Quando você olha para outra mulher com desejo, qual policial que vai te enquadrar na rua se estamos sujeitos à lei? De madrugada você atravessa um sinal vermelho, não tem ninguém. Qual policial, moço, qual o maior policial que você tem dentro de você, para a gente deixar claro? É o quê? É o quê? A nossa consciência. Hoje a nossa maior lei é a nossa consciência. Quando eu faço, vejo que é errado, mas isso não me acusa mais, tem alguma coisa errada. Tem alguma coisa errada comigo e com você. Quando a gente erra, sabe que é errado, mas isso não mais nos perturba. Moça, é muito forte isso aqui. Tem gente que burla as leis da Receita. Isso traz paz, porque ele fala bem assim, não, o governo já tem dinheiro demais, mas não tem que pagar um imposto? Não é lei pagar o imposto? Nós não somos uma nova criatura? Não estamos falando de cristão? Não estamos falando de homens e mulheres de Deus? Será que naquele grande dia você será julgado porque burlou a lei da Receita? Deus vê isso como pecado? Se é lei, estamos sujeitos à lei do homem, à lei de... Se for errado, você será culpado ou não vai? Então o que o texto está dizendo? A necessidade de fazer restituição é andar com a consciência tranquila, fazendo tudo da maneira correta. Olha só, como é que é forte isso? Às vezes as pessoas cometem roubo comercial. Há também muitos outros tipos de roubo. Se você já roubou alguma coisa, o que você fez, o que você deve fazer, se for possível. Eu posso falar da igreja? Vou falar da igreja. Tem pessoas que ficou 3 meses, 4 meses sem dizimar. E chega para mim e fala assim, pastor, não dou conta de ir lá atrás e pagar todo o meu dízimo agora. Não dou conta. Mas se fosse uma conta da Casa Bahia, você ia pagar e com? Por que para Deus o negócio é light? Você fica 6 meses sem dizimar, não, vou começar a ser fiel hoje. Mas ele deixou de ser infiel com você nos 6 meses que você... Quem está entendendo? A gente está muito assim, coisas seculares lá, a gente paga o juro que for. Mas quando fala do céu, você só paga aquela conta porque Deus permitiu. Um emprego. Quem abriu a porta para você foi o céu. Gente, se a gente parar para analisar tudo que a gente faz aqui, o que você faz para mim ou contra mim, não sou eu que vou lhe sentenciar, não sou eu que vou te sentenciar. O que você fizer de bom para mim ou de ruim para mim, o céu vai te sentenciar. Não sou eu. Se você me der um carro aqui agora, aleluia, se Deus viu o tipo de intenção, irmão, com certeza, na medida que você faz, você recebe. Mas você pode dar para se amostrar. Aí Deus, estou aí não. Então, aonde nasce? Nasce a oferta, a pessoa correta, a pessoa justa, nasce na intenção, na consciência. Entenda isso. Rapaz, vou fazer um pudim para o pastor. Ai, vou lá. Moço, vai lá caladinho e entrega o pudim. Não, eu vou levar para o culto, vou apresentar no culto o pudim. Irmão, vamos orar pelo pudim que eu fiz para o pastor. Quem está entendendo a intenção? Está vendo a intenção? É isso que a Bíblia fala. Sabe o que aconteceu com um homem aqui, que todo mundo conhece a história? Zaqueu. O cara burlava todo mundo. Ele cobrava mais. A consciência dele, sabia ou não sabia que ele estava fazendo errado? O que ele fez? Na hora que o Senhor o visitou, se eu tenho defraudado alguém, eu assumo o meu erro. E não só assumo, restituo. Ele o quê? Restituo 4 vezes mais a quem eu defraudei.
Gente, isso é consciência de uma pessoa que nunca mais quer viver aquilo que ela viveu. O que o Senhor fala, o que o Senhor quer da gente? Uma consciência justa, um coração sincero, transparente diante da presença dele. Hoje ele trata assim, não tem, existe as leis dos homens, existe a nossa Bíblia, a nossa cartilha da lei. Irmãos, mas não tem nada melhor do que a nossa consciência. Não existe nada melhor do que, porque na nossa consciência gera as nossas intenções. Na nossa consciência gera as intenções. Olha só, quando você pecar contra um irmão, de quem é a responsabilidade de fazer as pazes? Vamos ver se é? Mateus capítulo de número 5, versos 23 e 24. Mateus 5, verso de número 23 e o verso de número 24. Se você tiver inimizade, está falando de inimizades, o que deve ser feito imediatamente? Se você tiver inimizade com alguém dentro da igreja. Se você pecar contra um irmão, de quem é a responsabilidade de fazer as pazes? Mateus capítulo número 5, versos 23 e 24 diz assim: se, pois, ao trazeres ao altar a tua oferta, ali lembrares de que teu irmão tem alguma coisa contra ti. Quem que tem alguma coisa contra mim? O meu? Foi eu que tenho algo com ele? Eu que estou com raiva dele? Quem está com raiva de mim? Olha o que a Bíblia diz no 24. Deixa perante o altar a tua oferta, não bota no gasofilácio não. Ele está falando assim, ó, não execute a tua oferta ainda. Moço, para ser claro, se você botar no gasofilácio, eu não vou receber. Enquanto você não for, mas pastor, foi ele que falou mal de mim. Foi ele que me tratou mal, mas a Bíblia está dizendo assim, deixa perante o altar a tua oferta, vai primeiro reconciliar com teu irmão, e então voltando, faze a tua oferta. Quando eu estava no mundo, a gente tinha as maneiras da gente caçar confusão. Não sei se é desse tempo, mas eu era só passar e pisar no pé do cara. Pisava no pé e a galera que estava comigo já vinha atrás de mim, porque se ele viesse em mim, os outros abafavam. Mas quando eu estava só, e alguém pisava no meu pé, eu que pedia perdão. Oh, me perdoa. Me perdoa porque você pisou no meu pé. Porque eu ia apanhar, filho. No mundo a gente é assim. Mas na igreja, Deus não quer que a gente seja assim. Sabe como é que Ele quer? Tá de cara virada, é você que vai. Moça, Deus quer fazer a gente quebrar os nossos conceitos do mundo. Pronto. O que Ele quer é quebrar os conceitos do mundo. Ele quer que você se surpreenda com as suas ações. Para que haja restituição na sua vida, você tem que quebrar tudo aquilo que você aprendeu que achava que era certo. Não, quem me maltratou foi ele, então ele que tem que vir. Quem me maltratou foi ela, então ela que tem que vir. Não, a Bíblia diz assim, que se for para andar em comunhão com o céu, você que tem que ir. É você que tem que quebrar isso. É você, e a gente identifica quando a pessoa está triste com a gente. E muitas vezes a gente se pergunta, meu Deus, eu não sei por que ela está assim, ou ele está assim comigo. Eu não fiz nada. Então vai lá para saber. Antes de continuar, quando fala de oferta, antes de você oferecer algo para Deus. Então tem gente louvando, sabendo que o outro está com raiva, ou até mesmo ele ou ela com raiva. Tem gente pregando assim, tem gente dirigindo o culto assim, tem gente intercedendo sem falar com o outro. Que intercessão é essa que sobe? Como que sobe? Como que Deus recebe? É melhor interceder assim, Deus, em nome de Jesus, me liberta. É melhor. Porque a primeira oração tem que ser por você. Você que tem que estar bem com o céu.
Eu estou falando que quando a gente anda em desacordo com o céu não responde a gente. Não restitui o que foi roubado, não restitui o que foi perdido, não restitui aonde foi defraudado, não restitui onde foi decepcionado. Na verdade, quando a gente está em desacordo com o céu trava, a restituição acaba. Então, existe uma necessidade da restituição. Quem quer fazer primeiro a restituição na nossa vida, Célia, de tudo que foi roubado é o céu. Mas a gente tem que fazer algo na terra para o céu liberado de lá, para a gente. Tem que ter ação aqui para ter reação lá. Na verdade, já está tudo pronto, porque a própria palavra diz, eu vou fazer. Mas o que acontece? Jesus tem que entrar na nossa casa como entrou na casa de Zaqueu. E ter o mesmo diálogo que teve com Zaqueu, porque funcionou. O nosso não funciona. Porque a gente fala que tem ele, mas as nossas atitudes não mudam. E as nossas atitudes têm que ser de moradores do céu. Tem que ser radical como foi com Zaqueu. O cara era de um jeito, só foi Jesus ir na casa dele. Quando saiu, o cara era outro. Estava disposto a distribuir para quem ele defraudou tudo que ele tinha, toda a riqueza que ele roubou. Porque ele reconheceu, o cara não é meu. Se não é meu, eu tenho que devolver. Diga glória. Eu vou ler aqui o que quer dizer na íntegra Mateus 5, 23 e 24 que a gente leu. Essa aplicação da advertência acima é feita em duas esferas. A de adoração e a do processo legal. Olha só, se um judeu trouxesse uma oferta para o templo para ser apresentada no altar, o altar das ofertas queimadas diante do santuário, e se lembrasse do seu irmão, que o seu irmão tinha algo contra ele, ele deveria ir se reconciliar com o seu irmão antes de apresentar a oferta. A palavra grega para reconciliar é dialasso. Eu estou dizendo isso aqui para você entender que tem dois sentidos quando fala de reconciliar. Um profundo e um superficial, gente. Tem gente que reconcilia só para poder ofertar e cumprir a palavra. Mas lá dentro está superficial. É para o povo ver que ele foi. Não, eu vou porque senão Deus não recebe. Você está vendo a intenção do seu coração. Ele está vendo a sua consciência. Esse é o primeiro, dialaço. É um laço mesmo na vida da pessoa. É um laço. E tem o outro que é catalaço. Esse não, irmão. Ele não tem pressa. Ele vai lá e ainda deixa Deus usar, e ainda ora, e ainda dá lugar, porque para ele, aqui, quando ele sai daqui para ir lá, a intenção, Deus já recebeu sem ele colocar no gasofilaço. Quando ele sai daqui, não, eu preciso conversar com a Jéssica. Não dá, Deus não vai receber a minha oferta se eu não for lá. Eu sei que ela está triste comigo, eu preciso que isso caia por terra. Nossa, Deus já recebeu, já mandou de volta, anjo já subiu, anjo já desceu, antes de você ir. Porque nasceu na consciência e na intenção. Entenda isso. Tem gente que já sai de casa com a vitória, que achou que recebeu depois do culto. Mas não, já sai de casa dizendo, é hoje. Hoje não tem para ninguém. Hoje nem sabe como é que vai ser o culto, mas a intenção e a consciência é de entregar o melhor para Deus. Aí não tem como Deus não responder. Deus não vai esperar a bênção apostólica. Entenda isso, está dentro de você a atitude que vai mudar a sua história, que vai te liberar a restituição do que foi roubado. Não tem nada pior do que ser enganado. Não tem nada pior do que ser defraudado, assaltado. Mas Deus está vendo. Entenda que Deus está vendo. E existia uma lei no Antigo Testamento para isso. E existe outra. Hoje. Aí o cara passa, está repreendido, pega seu celular. Se eu pudesse, se eu tivesse uma arma, esse ali morria era hoje. Um celular que Deus pode te dar 1000. Fala, Deus, Senhor, dê uma oportunidade de salvação para esse incircunciso. Sabe lá o que levou esse cara a estar fazendo o que ele está fazendo? Você viu o menino aqui no culto?
Cara, ouvir aquilo ali, moço, se eu ouvisse um trem daquele ali, eu mudava no outro dia, na mesma hora, eu nunca mais ia querer ser o mesmo. Ó, se você não mudar, você vai morrer. É doido. Aí tu vai, vamos fazer lá uma retrospectiva igual a Liliane que conhece ele. Como foi a infância? Como foi a vida? Como foi as amizades? Como é na rua? É liberal? Deixou desde pequeno? Moço, isso tudo conta. Isso tudo conta para a pessoa ser quem ela é. O que cabe a gente hoje é orar. Orar, 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 orar. E se prender no céu. Nós não somos daqui. Nós não somos daqui. A restituição não vai vir do mercado. A restituição na minha e na sua vida é do céu. É coisas do alto. Não se empreenda em coisas terrenas. Nós vamos ter que viver aqui? Vamos. Enquanto vivemos aqui, a nossa maior esperança é o céu. É de lá que vem a cura que o homem não pode fazer. É de lá que vem a liberação daquilo que homem não pode fazer na minha vida. O que Deus tem para mim, o homem não pode fazer. O que cabe o homem fazer, ele vai fazer. Mas o que Deus tem que fazer é Deus. E ninguém vai tomar o lugar dele. Mateus capítulo de número 6, versos de número 12 e 15. Olha que forte. É o que eu falei aqui, ó. O que você deve fazer se alguém fizer algo contra você, mesmo sendo muito terrível que a pessoa fizer? O que você deve fazer? Vamos ler Mateus? Mateus capítulo de número 6, verso 12. Diz assim: E perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós temos perdoados aos nossos. E não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, é o poder e a glória para sempre. Amém. Porque se perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai celestes vos. Se, porém, não perdoardes aos homens as suas ofensas, tampouco vosso Pai perdoar as suas ofensas. Então é o seguinte, parte de quem perdoar? Se eu não perdoar, não tem perdão. Está aqui, não foi eu que escrevi. Se você não perdoar, Deus não vai te perdoar. A primeira atitude de perdão, ele reconhece que perdão não é amnésia. Ele reconhece que perdoar é difícil, por isso que é 70 vezes 7. Ele reconhece tudo isso, mas a intenção primeiro é nossa. Para a gente receber perdão, a gente tem que perdoar. Não tem outra saída. Não tem outra saída. Por mais terrível que seja. Por mais que te entristeça, por mais que acabe com você, arranca com as suas estruturas. Você tem que pedir Deus para lhe ensinar a perdoar. Porque você está orando, orando, orando e não tem perdão do céu. Você não está alcançando o perdão de Deus se você não perdoar. Irmãos, primeiro, se possível, tenta, pelo menos tenta. Eu sei que é difícil, mas tenta. Chega lá, me perdoa, é difícil para mim. Seja sincero, mas pelo menos vá. Porque se você não for nunca, enquanto você não liberar, você será perdoado. A Bíblia diz isso em Mateus, capítulo de número 6, versos 12 e 15. Jesus mostrou a grande seriedade da questão de perdoar os outros. Aquele que se recusa a perdoar, fecha a porta do céu em seu próprio rosto. Ai, 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 ai. Nenhum espírito que não perdoa pode entrar ali. Moço, está falando de salvação. Está falando de salvação. Porta trancada, não entra. Não entra. Independente daquilo que é feito contra nós, devemos perdoar. Quem é o nosso maior espelho de perdão? Alguém falou. Quem é o maior espelho de perdão para a gente? Jesus Cristo. Humilhado do jeito que foi, chicoteado do jeito que foi, e chega, faltando alguns minutos, Senhor, perdoa-os, porque eles não sabem. Então é tipo assim, se a Sandra soubesse quem sou eu, ela não me machucava desse jeito. Está entendendo? Começa a ver as afrontas de outro ângulo.
que você é muito top, você é filho de Deus. Tipo assim, o que faz comigo eu nunca vou fazer com ninguém. Eu vou lutar para não sofrer, porque se me causou dor, imagina. Se causou dor em mim, eu vou replicar isso em outro coração, para outro sofrer. Então é o seguinte, se estão fazendo comigo é porque ainda não sabem quem eu sou. No dia que souberem quem eu sou, eles não vão me maltratar desse jeito. Começa a ver de outro ângulo. Filho de Deus. Moço, é muito forte isso. Vem aqui, Atos e Isaac. Rapidinho, correndo. E atrasou, menino, 5 minutos. Nós não saímos nem na primeira ainda. Entenda aqui, ó, a partir de hoje você vai ter essa visão. Um de cada lado. Como ele é mais alto, ele é Deus. Não menosprezando Jesus. Mas começa a entender que para onde você for, você vai assim. E a pessoa que te machuca, te fere, e você não replica, e você fala, cara, se ele ou ela soubesse com quem eu ando, não ia me tratar desse jeito. Aí Jesus fala, esse aqui não é da terra não, esse aqui é de lá, pai. Vamos fazer alguma coisa com ele aqui, porque ele está com o coração nosso. Ele, olha lá, nem ficou com raiva, mas ele ficou com raiva, ficou aonde? Lá no quarto, quando ele entrou e fechou a porta em secreto. Lá que ele chorou a decepção que ele tomou, a raiva que fizeram com ele, é no quarto. No quarto com quem? Que está vendo tudo. Começa a falar, cara, eu não ando só. Será que ninguém está vendo com quem eu ando para me tratar assim? Me desprezar, me tirar, me caluniar, mentir a meu respeito. Ixi, falar em mentir a meu respeito, nós vamos mudar para outra lição, vai lá. Obrigado, viu, Jesus e Deus. Então o que eu quero falar para você, se você não, e eu estou falando de restituição, a gente fala também de dívidas. Quem deve, não levanta a mão. Gente, eu estou falando algo é sério. É sério. Gente, sabe quando a gente deve, a gente tem e não paga, a gente está preso na mão do cão. Ele pegou isso aí e falou, cara, vai virar meu escravo e minha escrava. Porque tem e não paga. Como que o céu não vai ser liberado para ele? Nem para ela. Então o que a gente tem que fazer com essa facilidade aí que tem do Serasa é Experion. Paga de 24, paga de 12, paga de 10, paga de 5. Mas do mesmo jeito que você paga lá, também se conserta na casa. Se conserta com o céu. Entendeu? Faz voto. Tem gente que fez voto ano passado, ano retrasado. Eu vou fazer voto para ser de fé. Só começa. Gente, eu tenho que falar, porque não tem como, está travada as coisas para você. Eu tenho que te lembrar que você fez um voto lá, e era melhor que não tivesse feito. A Bíblia diz isso, era melhor que não fizesse, para fazer desse jeito. Tolo. A Bíblia diz isso. Então, o que eu tenho que fazer? Se não for possível, eu falei aqui, se não tiver como, continue certo de agora. Mas se você tem condições de consertar, conserta porque ele viu e ele sabe. Ele sabe o tanto que você consegue fazer, o que você consegue fazer, quanto que você consegue fazer para andar direitinho com ele. Amém? O que ele está falando? Para haver restituição, precisa haver prioridades. E primeiro, ter uma consciência tranquila de que não está roubando, de que não está fazendo nada contrário. Amém? Nós vamos passar para a nossa próxima lição. Você pode botar a lição 11? Verdades importantes que nós precisamos viver como cristão. Tá? Como homem e mulher de Deus. Verdades importantes para a nossa vida. Tem alguns tópicos aqui que esses tópicos são muito interessantes porque é o nosso cotidiano. É a maneira que a gente vive no nosso dia a dia. Lição 11, verdades importantes para a nossa vida. E eu queria muita sinceridade de você. Você não me responde, mas responde para você, uma consciência justa e tranquila. Você tem vergonha de dizer que é cristão?
Aqui na igreja não, né? Todo mundo é top. Eu estou falando onde você anda. Lugares que você entra, no meio de parentela, alguém que você conhece. Você já se envergonhou. Se vergonhou a ponto de falar, cara, eu não posso falar que eu sou crente. Nessa área aqui eu tenho que ficar tipo igual aos outros. Tenho que ficar no mesmo padrão. Eu tenho um recado hoje para você. Está lá em Marcos 8:38. Primeira verdade, não se envergonhe de quem você é em Cristo. Marcos 8:38. Diz assim: porque qualquer que, nesta geração adúltera e pecadora, é a geração que a gente está vivendo, se envergonhar de mim, das minhas palavras, também o Filho do Homem se envergonhará dele, quando vier na glória de seu Pai com seus anjos. Ele está falando que vai envergonhar de você, é no céu, não é aqui não. Entendeu? Ele não vai passar uma vergonha para você em público aqui não. Vai ser lá, quando a trombeta tocar, ele vai falar, uai, como, o que você quer aqui? Você não pode vir, porque quando você estava lá no colégio, você falou para todo mundo que nem me conhecia. Você só falava que me conhecia nas rodas da igreja, nos cultos, nos acampa. Mas no mercado, já te perguntaram e você falou, não, eu estou só visitando. 30 anos de crente. Quem está entendendo? O que ele vai fazer não é aqui. A gente vai fazer aqui. A gente faz aqui. Mas ele está falando que a vergonha que ele vai fazer vai ser no céu. Vai ser perante os anjos. Você tem ideia disso? Diante dos anjos, com Deus e com os anjos. Esse aqui não. Mas eu curei no seu nome. Curou, mas não mostra intenção. Gente, hoje é o culto da intenção. É a escola da intenção. A maneira que a gente está fazendo para Deus é o que está contando hoje. Não tenha vergonha dele, senão ele terá vergonha de você. Outra coisa, quem já ouviu falar em seitas? Quem já ouviu falar em fraternidade ou sociedade secreta? Maçonaria, Testemunho de Jeová, Mormons. Vai ter uma lição mais na frente que a gente vai trazer com propriedade cada uma, como cada uma dessas religiões, seitas, elas expressam a sua palavra, o seu culto. Hoje é o seguinte, fique ligado com, minha mãe era primeiro testemunha de Jeová, ela foi testemunha de Jeová, e eu fui ensinado, toda semana eu ia lá, mas assim, a maneira que eles falam que o Espírito Santo é uma força ativa, não é esse Espírito Santo que foi apresentado depois para mim como um amigo, um que me enche, me direciona, não, ele só é uma força ativa. Se ele é uma força ativa, ele não habita em mim. Se ele é uma força, está entendendo? Eles ensinam muitas coisas, como os mormons. Então, hoje é só o seguinte, fique ligado, fique em alerta, quando falam desse tipo de seita. Outra coisa, muito forte, já falamos aqui na lição anterior, mas reforça, não se envolva em dívidas, agiotagens, fala até de compra a prazo, não fique por avalista de ninguém. Eu li um texto na Bíblia que diz assim, se for para emprestar, é melhor dar, eu estou falando com as minhas palavras. Se for para emprestar, dê. Não empresta, é melhor dar. Por quê? Porque pode ser que aconteça alguma coisa com essa pessoa que você emprestou e depois vocês se tornam mortais inimigos. É forte ou não é? Oh, aleluia. Quem já emprestou uma roupa, a roupa veio manchada, moço, para que veio manchada? Não estou falando só de dinheiro, gente. Empresta o sapato veio arranhado. O tênis veio, não tinha um pingo de chulé. Gente, eu estou falando, não é só de dinheiro, eu estou falando que tem tanta coisa que a gente pode emprestar. Quem entende isso? Mas você não vai dar o carro, né? Veio faltando, né? Olha o que diz aí,
Romanos 13:8. Você pode anotar? Romanos 13:8 diz assim, ó. A ninguém fiqueis devendo coisa alguma, exceto o amor, com que vos ameis uns aos outros. Pois quem ama o próximo tem cumprido a lei. Pois isto... Não, só até aí. Se for para dever alguma coisa a alguém, deva somente o... Outro cuidado. Não fique por agiota. Não fique comprando a prazo, sem ter como pagar, no impulso. Meu CPF está limpo, agora vá. Limpei meu nome. 5 anos passou, vamos de novo, mais 5. Já é 10 anos, hein? Escravo. O amor ao próximo é uma dívida impagável. Só quem pode pagar o amor ao próximo? Jesus. O único que foi fiel no amor. A ninguém fiqueis devendo coisa alguma, exceto o amor com que vos ameis uns aos outros. A gente se ama. A gente se ama. É forte. A Bíblia diz que o ímpio pede emprestado e não paga. Quem? Mas a característica do cristão é a honestidade. Vale ressaltar que a expressão uns aos outros, amar uns aos outros, não significa apenas os irmãos da fé. Na verdade, ninguém está excluído desse amor. Por quê? Por que a gente não pode amar só os daqui de dentro? Porque Jesus não morreu só para os daqui de dentro. Morreu pelo seu vizinho chato. Eu ia falar algo forte aqui, não sei se eu falo. Minha amada sogra. Mas ela é amada mesmo, gente boa. Gente, cara, a maior prova, a gente carrega um negócio muito forte, fala que ama, ama, ama. Deus vai nos provar nisso. Deus vai levantar alguém para provar esse amor, ver se é sincero, ver se é real. E você vai querer pegar no pescoço. Mas você tem que se surpreender. Tem gente que tira a gente do sério, mas você tem que amar. Lutar para isso. Olha lá, já botou a mão na cabeça da Soraya. Hein, gente? Tem gente que parece que veio enviado do inferno para provar se a gente ama. Não é a Soraya, gente, vigia. Gente, quem aqui está com todas as dívidas pagas? Fala bem assim, pastor, já paguei minha conta de água, luz, telefone, carro. Só isso basta para um cristão? Isaac, né? Se eu falar um negócio para vocês, só andar com os nossos orçamentos, nossas dívidas pagas, tudo redondinho, só isso dá um testemunho de cristão? Tem gente que faz isso, mas é um terror. Não ama, não suporta. Então, tem gente, não, já estou fazendo é demais. Quem fez demais foi Jesus. O único que fez demais. E não pediu nada para ninguém. Só se colocou no nosso lugar. Ele fez demais. A gente nunca vai conseguir. O que você acha que faz demais ainda é pouco. Muito, é mínimo. Uma coisa ele pede, ama. Ama. Como você nunca amou. Ama. E o amor é provado com atitudes. Não existe outro meio. Não existe. Negócio de ficar só comprando coisa e dando. Isso não é amar. Isso é gastar dinheiro com alguém. Amar, meu irmão, é atitude. Tem gente que não quer coisas. Quer você. Né, antes, agora bota lá. Soraya. É muito forte isso.
Olha só. O próximo. Esse aqui é forte. Juninho, vamos ver se está no mesmo. Cuidado com os pecados da língua. Depois nós bota esse aí, Júnior. Depois nós entra na mentira, é o próximo. Mas pode deixar aí. Cuidados com os pecados da língua. Qual o pecado da língua? Maledicência, fofoca, fuxico, mentira. Pode deixar. Vocabulário perverso e piada suja. Quem ainda conta piada e ainda fala palavrão na piada? Que língua é essa? Que não pode jorrar 2 tipos de água dela. Numa roda eu tenho uma língua. Em outra eu tenho outra língua. Tiago 3,6 diz que a língua é fogo. Se você, a lição de casa é estudar Tiago. Estude para você fazer tudo. Olha só, espalhar uma notícia ruim sobre uma pessoa, falar mal de alguém, parece não ser um hábito tão mal assim, né? Para quem não é crente. Chegar e falar, comentar alguma coisa. Mas veja que os maldizentes fazem parte da lista de pessoas que não herdarão o reino de Deus. 1 Coríntios 6, capítulo 6, 9 e 10. Os maledicentes, quem fala mal dos outros, não herdarão o reino dos céus. Não é só um comentáriozinho. A intenção, a gente vai voltar na primeira lição. A intenção, quando você fala, ele viu. Quando gerou para falar, ele viu. Ele viu que não foi só um comentário. Tiago 3,6. Mesmo que seja uma verdade, nunca fale nada que seja mal ou desagradável de outra pessoa. Mesmo que seja, como é isso, pastor? Nossa, fulano é feio, né, velho? É verdade. Mas precisava falar? Nossa. Todo mundo é assim, corpo e pé. Meu filho é assim. Precisava falar? Que o pé é grande? Precisava falar? Que é vesgo? Precisava falar? Gente, tem coisa que a gente já fala para provocar o inferno. Para o inferno aplaudir. Porque se não tem assunto, fique calado. É melhor ouvir do que? Quer falar algo da pessoa que fala demais, da pessoa que não perdoa, vá orar por ela. Fala para o céu. O melhor ouvinte para você falar de outra pessoa é o céu. Quando você começar a apresentar todos no céu, aí você vai ver que você está recebendo galardão do céu. O que outra pessoa tem a ver se a outra é feia? O que a gente quer despertar no outro, irmão? Coisas que a pessoa nem tinha reparado ou visto. Então a intenção é má. Os maledicentes que falam mal dos outros vão para o inferno. Próxima verdade, a mentira é um dos pecados mais comuns praticados na sociedade. A mentira já é o comum. Mentir. A pontos de muitos já estarem tão viciados em mentir que não veem mais mal nenhum nesse pecado. Infelizmente, existem pessoas que acham que não se pode viver sem mentir de vez em quando. Cara, esse negócio do telefone tocar e falar que não está, isso era usado mesmo naqueles telefone convencional da casa. Agora é celular, não tem como, você não atende, né? Se eu não atender, nunca vai saber que eu estou. Mas no outro, o Isaac atendia. Isaac, fala que eu não estou. Fala que eu não estou. Fala que eu saí. Meu pai falou que saiu. Porque a mentira, irmão, ela não vai ficar encoberta. Ela não vai ficar encoberta. Olha o que o estudo fala sobre a mentira. A mentira reflete covardia.
Cara, é pesado isso. A mentira reflete covardia em não enfrentar a verdade. Cara, será que a verdade não é melhor do que, ou maior, melhor do que a mentira? Eu deixo de falar a verdade para inventar uma inverdade que eu sei que é pecado. Que vai ser uma atitude de covardia contra a pessoa que eu estou mentindo. Oh, aleluia. Ela é uma grande falha no caráter. Mentir é falar apenas parte da verdade. Ou mentindo a outra parte. É exagerar sobre os fatos. É não falar os detalhes. É esconder algo, declarando fatos totalmente diferentes da verdade. E uma coisa que a gente não pode aceitar dentro da igreja é a mentira. Porque senão a gente está dizendo que tem um pai que mora nela. Porque o pai da mentira é o diabo e ele não mora aqui. Não, e outra coisa, eu já falei, não, a mentirinha, isso foi uma mentirinha, não é nada não, mentirinha? Que o diabo pega e torna ela num trem que não tem fim. João 8,44, Jesus diz que o diabo é mentiroso. Ele é o pai. Ele que fundou. Ele é o dono. E ele está escoltando os filhos. Está criando uma grande família. Porque se ele é pai, ele quer saber onde estão os filhos dele. E é muito forte isso. Porque eu quero que você grave que a mentira é uma grande covardia. Grava isso no seu coração. Grava isso. Que a mentira. Somos novas criaturas. A Bíblia destaca a mentira como um pecado muito, muito sério. O que resultou na morte de Ananias e Safira. Quem quer saber onde está? Atos 5. A história está no versículo do 4 ao 10. Irmãos, eles tinham que dar a oferta do terreno. De quem que era o terreno? Deles. Ia vender para dar. Eles venderam, pegou o dinheiro e parte do dinheiro botou no bolso. Era direito deles ou não? Só que nessa época, nesse exato momento, todos estavam dando, vendendo e entregando tudo. Ninguém estava preso em nada. Quem tinha lançava, quem tinha dava. Era o mover do Espírito. Mover do Espírito. Todo mundo chegava e colocava nos pés de Pedro, nos pés de Barnabé. Toma aí, toma. E eles pegaram e reteram parte da venda. Era de quem? Não era deles. Vendeu por 100 mil, gastou 20, ou guardou 20. Só depositou 80. O Espírito Santo falou bem assim: vamos ver se eles é crente agora. Pergunta para eles se eles depositaram tudo. Cara, não, fiquei com 20, só depositei 80. Estava errado? Estava errado? Não estava, o dinheiro é deles, o terreno era deles. Só que eles falam bem assim: depositamos tudo. Porque mentistes ao Espírito? Porque quem viu não foi Pedro. Quem viu não foi os apóstolos. Quem vê é o céu. Quem sentenciou Ananias e Safira foi o céu. Não foi Pedro nem Barnabé. Por isso que eu falei, o que faz de bem, de ruim para mim, não sou eu que dou a sentença. É o céu. E olha só, porque mentistes ao Espírito. Vai morrer. Antes de terminar, puf, caiu. Traz a mulher. Moça, a oportunidade da mulher. Tendo em vista que vocês pegaram o terreno, venderam, tal, vocês depositaram tudo? Sim. Como aconteceu com o seu marido, que já estão levando ele morto? Nem terminou. Pá! A oportunidade da mulher falou: não, eu fiquei com 20. Na verdade, ele ficou com 10 e eu com 10. Acabou, gente.
verdades. Mas como mentiu ao Espírito, porque o céu viu. Então não adianta você chegar aqui com argumento falso. Chegar com mentirinha. Não, eu não visitei nenhuma igreja não, pastor. Fia, te viro lá, moço, na Universal. Cara, tem a foto de você lá. Eu? Olha aqui você pegando a rosa. Pastor, isso é calúnia. Isso aí é sabotagem, Photoshop. Juninho está nesse negócio de Photoshop. Gente, tem gente que é assim, está lá, prova. Nunca, pastor, nunca. Amava a minha igreja. Gente, eu estou falando, mas é sério. Tem coisas aí que estão acontecendo, não só aqui, mas no mundo, na terra, dentro das igrejas. Cara, é rodinha, não sei o quê, fala de um, fala do outro. Está escrito no WhatsApp, manda para o pastor ler, vê lá o nome. Não, isso é montagem agora para pastor aprender a fazer montagem nesse negócio do WhatsApp, porque se eu fosse eu nem ficava olhando. Não dá crédito nesse negócio não, porque você é furadíssima. Vamos ver no meu, não tem nada, formatado o celular. Gente, eu estou falando para vocês, não brinque, porque o Espírito Santo de Deus está vendo. Ele sabe as nossas prioridades. Ele sabe a maneira que nós estamos conduzindo a nossa vida diante de Deus. Tem que reconhecer, não estou bem, não estou orando, não estou jejuando, não estou lendo a Bíblia. Que tipo de cristão eu sou? E não adianta chegar aqui e dizer que está top. Porque o céu está vendo. Não adianta. Quem aqui não me responda? Quem aqui que vai para a campa está orando todo dia no horário? E quem é doido de falar alguma coisa? Aí, hoje você pode ou não se redimir? Tu tem como voltar lá atrás e começar a orar lá ontem? Mas pode começar hoje? Pode falar, Deus, em nome de Jesus, hoje eu trago, vou zerar esse negócio, me perdoa. Começa logo com perdão e orar, alinhar com o céu. Nós temos que estar alinhados com o... São as verdades que são importantes na nossa vida. Já falei elas aí, fique ligado. Para nós terminar. Aqui, ó. O que é vocabulário perverso? O que você acha que é? Vamos lá. Falar é um dom de Deus, que Deus deu aos homens. E a nossa maior forma de expressão, no entanto, nossa maior forma de expressão. No entanto, a maioria dos pecados que cometemos está na boca, com a boca. O vocabulário utilizado em um dia, tanto pelos homens, pelas mulheres, é uma enorme evidência da decadência moral em nossa sociedade. Vocábulo perverso, os palavrões, já são ouvidos cedo na boca das criancinhas. Aí está aqui, que imitam os pais. Não, peraí. Se o Isaac chegar aqui xingando, você vai deduzir o quê? Então, quando o nosso filho xinga, por que a gente fala que a culpa não é nossa? Quando dá uma martelada no dedo, não tem um glória para sair, irmão. No mundo só saía palavra baixa. Mas eu fui me autodisciplinando. Como? Martelava, ainda que saía um palavrão, logo em seguida um glória. Daqui a pouco era só... quando começou a sair glória, eu gostava era de martelar o dedo. Para glória, 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 glória. Brincadeira, é doida. Você está entendendo? Quem tem que se disciplinar? Gente, a gente vem... Vocês já viram? Quem conversou com a Romênia esses dias? Quem conseguiu ver o sotaque dela já? Moço, é igual você andar com ímpio. É igual você estar em rodas de escarnecedor.
É igual você estar onde o vocabulário é perverso. É igual você ficar escutando coisa que não é para ouvir. Gente, a gente é igual papagaio. Daqui a pouco é natural. Está falando, está xingando, está fazendo, está falando. Então, isso aqui, para aprender é fácil, mas para tirar, véi, pô. E as jovaiadas aqui da igreja está desse jeito. Mano, eu acho até mano estranho. Está pregando, pois é, mano. O pecado sexual, velho, tem sido. O cara já balança, o cara já. Porque é o que está dentro. É o que está dentro, entendeu? Véi. Aí é o seguinte. Daqui a pouco tá, não se reconcilia, não. Gente, eu estou falando coisa séria. Você pode ser. Sabia que, dependendo do lugar que te deram oportunidade para você pregar, para você falar, se você falar um negócio desse, vão puxar, ó, e vão falar, me devolve o microfone. Você está despreparado, porque não tem na Bíblia, gente. Não tem. Não tem. Isso é mania de quem? Do mundo. Coisas do mundo. Então se policia. Se policia. Vai em algum lugar, porque a gente vai ser identificado, irmão, muitas vezes pelo aquilo que somos, não é? Pelo aquilo que temos. Moço, o que você tem dentro de você? Porque você chega num fórum e vai no atendente, já falando gíria, já encosta um polícia do lado. Mas agora seja sério, converse sério. Poxa, qualquer um vai falar, rapaz, ele deve ser advogado. Rapaz, ele deve ser alguma cara, pô, o cara fala bem, hein? Irmão, acorda. Que nível você está? Não, pastor, mas é porque os jovens da igreja, mas os jovens não vão ficar adultos? Por que não já organizar o negócio agora? Não é porque eu queria ver jogando, cara. Eu queria fazer parte de um grupo de jogo, para ver o que sai. Só assim, ó, porque na verdade eu não preciso estar. Já tem um que veio. Não foi assim com Eliseu, o servo dele? Por acaso o meu espírito não foi lá quando você chegou para Naamã e pegou tudo de volta? Coisas que não era para você ter. Pois então a lepra que estava em Naamã agora faz parte da sua vida e da sua parentela. Quantos filhos tiver vai ser leproso. Imagina o que a gente está semeando, pastor, mas é radicalismo. Então ora. Se é radicalismo, ora. E o que o Espírito Santo falar contigo, faça. Faz prova hoje do que está saindo dos lábios, da maneira que está sendo conduzido sua boca, da maneira que você está expressando as palavras ao Senhor. Há pessoas que em cada 5 palavras proferidas, 2 são palavrões. Tem ou não tem aí fora? Moça, eu nunca vi negócio. É atormentador. O Valks foi falar isso para mim. Falou, botei meu carro para arrumar. Quando eu cheguei na oficina, que eu ouvi o cara falando, eu falei, não, moço, esse cara deve estar passando só e já está indo embora. Cara, era o dono da oficina e o Valks ainda deixou o carro. O carro fundiu o motor, quebrou tudo, está na justiça. Quer dizer, Deus mostrou para ele antes, moço, sai daí, foge. Quem habita aí não sou eu. E o Valks, por indicação, deixou o carro. O mecânico estragou tudo. Mas os nomes mais fraquinhos eram os piores. Aí o Valks falou, cara, não é possível que sai tanta coisa da boca desse cara. Tem gente que não fala mais, xinga. Não conversa, xinga. E é muito forte. Ó, precisamos ser um povo diferente, com uma nova maneira de falar. A Bíblia reprova todo e qualquer tipo de conversação suja e imoral. Vamos ver isso? Colossenses, capítulo de número 3. Colossenses 3, 8. Agora, porém, despojai-vos igualmente de tudo isso: ira, indignação, maldade,
maledicência, linguagem obscena do vosso falar. Está na Bíblia. Colossenses 3:8. Quer mais um? Efésios 4:29. Não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, e sim unicamente a que for boa para edificação, conforme a necessidade, e assim transmita graça aos que ouvem. É forte ou não é? Quem entendeu isso? Nossa boca deve ser um instrumento nas mãos de Deus. Eu ia dar 3 lições hoje, só que eu vou dar só 2, tá bom? Amém? Foi bom aí? Se eu tivesse igual terça passada, eu já tinha dado 4. Mas nós vamos, porque o que importa é aprender, né? O que importa é você sair daqui sabendo. E na próxima terça-feira nós vamos falar de uma vida pura. Vamos falar sobre as seitas. E vamos falar da triunidade de Deus. Se Ele quiser. Senão nós pode ficar só num também. Amém? Ah, é mesmo, terça-feira é feriado, irmão. Então nós vamos só na outra. Tá bom? Amém? Aí é bom que vocês vão botar as lições em dias, né? Tá? Beleza. Então você vai botar em dias aí tudinho, vai orar pelo pastor. E vai ser forte. Eu estou guardando todo o enriquecimento do material, fora a apostila, amém? Amém? Todo o enriquecimento que eu estou trazendo no material, que não está só na apostila, eu estou guardando. Para o próximo que for dar a lição, eu vou passar esse mesmo material para a gente falar a mesma língua. Amém? Ok? Então vamos colocar sobre os pés.